Vamos receber o pastor André, vamos de pé. Você pegou a sua apostila aí, agora põe sua Bíblia no banco e fica com a apostila na mão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir suas Bíblias, por gentileza, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quem encontrou, quem pode dizer amém? Amém. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos repetir todos juntos? As frases que eu for dizendo, os irmãos vão repetindo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo primeiro momento que o Senhor nos proporcionou. Pedimos a Deus a tua graça, a tua ajuda, a tua direção para este momento. Que o Senhor nos abra a mente e nos possibilite o aprendizado de acordo com a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Se assenta, irmãos, por bondade. Agradeço ao pastor Pedro Ferreira Neto, que é o nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical de Itumbiara e Campo, também o superintendente geral, que estabeleceu esse evento, juntamente com a vice-presidência da igreja, pastor Anderson, presidência, pastor Efraim Soares de Moura, presbítero Marildo, na confecção, na impressão dessas apostilas. Agradecemos a toda a diretoria da igreja pelo apoio ao CAPED e aos palestrantes aqui, somos eu e o irmão Eli. Meus irmãos, nós temos um assunto diante de nós e eu procurei fazer de uma forma bem simples e didática, algo que às vezes não dá para fazer tanto assim. Falar sobre teologia geralmente é visto por algumas pessoas como uma espécie de bicho de 4, 7, 10 ou mais cabeças. Mas para nós que lidamos com o ensino da palavra de Deus, para nós que lidamos com as escrituras sagradas, não deveria ser assim. Isso porque nós vamos entender, à medida que nós expormos aqui o conteúdo daquilo que Deus nos deu, de que tratar teologia é tratar da substância da nossa fé. Daí veio o tema da nossa fala ou da minha parte aqui neste seminário: teologia. Para quê? O que é teologia? Qual a finalidade? Para que serve? E eu louvo a Deus pelas coisas que o Espírito Santo faz, que geralmente o ser humano não consegue. Deus faz isso de uma forma bastante sutil e nós só vemos depois de pronto. Com a aula do irmão Eli, quando ele já disse, apresentou ali a primeira edição do ano de 1936, publicada aqui no Brasil pela nossa
casa publicadora, e falando do interesse dos nossos primeiros pastores, primeiros missionários, em criar lastro ou em criar formação bíblica para os nossos crentes aqui no Brasil, que estava recém sendo evangelizado por um movimento evangélico pentecostal. Essa preocupação com a educação cristã, ela não começou agora, foi provado aqui através dessa apresentação do professor Emílio. Já tem alguns anos, já tem alguns tempos, já tem umas centenas de anos em que Deus se preocupa em estabelecer o conhecimento como uma forma de manter uma estrutura forte do seu povo desde o Antigo Testamento. E aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte, que está aí na apostila: qual seria a necessidade de mais um seminário sobre esse tema, teologia? Não se fala em teologia em todas as escolas bíblicas dominicais? Há pessoas que não, até fazem piada com o termo, chamando de teologia, tiadagia e assim por diante. Às vezes por um preconceito do que vem a significar o termo. Preconceito no sentido de ignorância mesmo, de não gostar daquilo que a palavra representa. Só que nós vamos entender que falar e praticar o que nós denominamos aqui de labor teológico é trabalhar com a Bíblia Sagrada. Karl Barth dizia que qualquer pessoa que pega as Escrituras e passa a estabelecer a sua compreensão e a aplicação das Escrituras poderá ser chamado de teólogo. Para Karl Barth, todo crente é um teólogo. Por quê? Porque todo crente lida com as Escrituras Sagradas. Todo crente defende certas ideias. Todo crente defende certos pensamentos. E compreender o que é teologia no sentido correto é fazer com que esses pensamentos sejam melhor orientados para que você não desperdice força ou energia intelectual. Desperdiçar força, tempo e energia intelectual, principalmente nos tempos em que nós vivemos, é inconcebível. Nós não temos tempo para perder. Ou algum dos irmãos está com a vida ganha e pode cantar aquele hino: eu quero trabalhar para o meu Senhor, numa rede, passando ali 24 horas por dia, balançando de um lado para o outro. Nós hoje somos apertados porque cada um de nós temos funções, evangelista geral, temos ocupações que restringem ou diminuem o tempo que nós temos. Então nós precisamos aproveitar bem e com qualidade esse tempo. E uma forma de aproveitar esse tempo com qualidade, primeiro, é entender qual a sua função no corpo de Cristo. Se você é um obreiro, ou se você é uma pessoa que tem responsabilidade com a Bíblia Sagrada, ou se a sua função tem a ver com as Escrituras, você é alvo dessa parte do seminário. Porque você lida, sem mesmo que você queira, com teologia. E daqui a pouco nós vamos fazer um teste que vai identificar muito bem isso aí. A minha justificativa é que precisamos não somente entender a importância da teologia, mas também nos aplicarmos ao seu estudo diligente, demorado, consciente. E ninguém está pronto. Nenhum teólogo está pronto. Nenhuma pessoa que cursou ou venha cursar qualquer nível da rainha das ciências, que é a teologia, poderá dizer: eu estou 100% pronto. A frase que nós ouvimos dos principais teólogos mundiais é exatamente essa: eu sou um teólogo em construção. Porque a maioria dos
nossos pensamentos podem ser aprimorados e melhorados. É claro que eu não estou dizendo aqui, a minha fala não é no sentido de doutrinas essenciais. Jamais eu vou mudar de opinião, por exemplo, sobre a divina inspiração da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Que dia que nós vamos crer que a Bíblia não é a inspirada palavra de Deus, irmãos? Nunca. Então, nessas doutrinas que nós chamamos de essenciais, nós somos rigorosos. Nós não mudamos de opinião. Mas houve um trimestre aqui, por exemplo, onde nós estávamos tratando de escatologia, em que eu mudei de posição 6 vezes numa semana só, sobre um assunto. Pastor Anderson, pastor Pedro, presbítero Rastredo se lembram. Por quê? Porque nós somos convencidos à medida em que a luz, não é assim que nós chegamos, você chega em casa, principalmente agora que está à noite. Geralmente nós deixamos a luz apagada, mas suponhamos que você chegue na sua casa e lá na frente, quando você abre o portão, você vê alguma coisa parecendo uma silhueta de um homem no canto do muro esquerdo da sua casa. Como você vai ter certeza de que não se trata de um homem, de uma pessoa que está lá, de um bandido, por exemplo? Com a luz. Então, quanto mais você, se tiver uma lanterna, talvez não tenha, o celular, ou vai acender a luz, alguns vão correr antes, né? Não vão nem procurar saber do que se trata. Mas vamos pegar ali e tentar jogar luz para que aquilo que não pode ser visto de forma clara seja clareada e se tenha uma compreensão melhor daquilo que os seus olhos tinham uma suspeita. Então, à medida em que nós avançamos no conhecimento da palavra de Deus, o que vai acontecendo? Nós vamos lançando luz. O Espírito Santo, que o professor ele defendeu, que mexe com a igreja, que trabalha com a igreja, que trabalha com a palavra dele, vai lançando luz sobre a nossa mente. Não é revelação. Há uma diferença entre revelação e iluminação. A revelação está pronta na palavra de Deus. Tem algumas pessoas que dizem: eu preciso de uma palavra revelada. O correto seria: eu preciso de uma palavra iluminada. Por quê? Porque é o Espírito Santo que lança luz sobre aquilo que já está revelado, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, mais luz bíblica clareia as nossas mentes. Amém? Amém. Nesse sentido, nós devemos nos demorar, irmãos, sobre as Escrituras. As madrugadas que nós passávamos, pastor Anderson, assim que nós ajudamos ao pastor Maciel, ao pastor Pedro, no começo do café de 1900 e alguma coisa. Não vou falar, senão não vou descobrir a idade do pastor Anderson. Mas naquela época, às vezes eu acordava sobre os livros, sobre a Bíblia, na mesa da cozinha de casa. Começava a estudar, a ler, e ali ia meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, de repente já era hora de ir para o trabalho, às 6 horas da manhã. Então há um preço a se pagar para se conhecer a palavra de Deus que não cai, irmãos, do céu. O professor da escola dominical, o obreiro do Senhor, da casa de Deus, ele trabalha com algo que já está revelado e precisa da iluminação do Espírito Santo. Essa iluminação vem como? Através da oração, do jejum e etc. Mas o conhecimento vem através da leitura. Não há outra forma de nós conhecermos a palavra de Deus a não ser se nós a tomarmos e lermos. É o que diz o profeta Isaías: tomai o livro do Senhor e lede. Pegue o livro do Senhor e leia.
Paulo vem, procura apresentar-te a Deus, de que forma? Aprovado. Como obreiro que não tem de quê? Vocês estão envergonhados em dizer o versículo, vamos, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem, um pouquinho mais alto, não tem de quê? E que maneja bem? O obreiro que sente vergonha é aquele obreiro inapto na palavra de Deus, que não tem habilidade nas escrituras sagradas. E diga-se de passagem, o obreiro que eu estou dizendo é em termos gerais, não é simplesmente a classe de obreiros, mas todos aqueles que lidam com a palavra de Deus, sejam professores de escola dominical, sejam irmãos do círculo de oração, superintendentes, enfim, aqueles que lidam com a Bíblia Sagrada. Entender essa importância e exercer esse labor ministerial, ainda na introdução à apostila, implica sobretudo em lidar com o que eu já disse, com a substância, repita, substância. Quando falo em substância, eu gosto dessa palavra, porque dá uma ideia de concretude, algo concreto, algo palpável, não é isso? A nossa fé, ela não é simplesmente algo abstrato no sentido de ser apenas uma crença. A nossa fé é algo que tem substância. E onde está a substância da nossa fé? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Define-se teologia da forma que todos os irmãos sabem. Eu apenas vou chover no molhado, apenas vou reforçar, dizendo que é a junção de duas palavras gregas, theos e logos. A palavra theos, Deus, a palavra logos, logoi, logetes, e aí vai. Ela significa estudo, tratado, pensamento ordenado. Então, quando nós falamos em teologia, nós queremos dizer o seguinte: estudo acerca de Deus, pensamentos organizados, ou teontologia, a doutrina de Deus. Teologia é um termo genérico que engloba todas as disciplinas da chamada teologia. Todas as disciplinas da chamada teologia. Nós vamos aprender que a teologia, ela tem subdivisões. Por isso que nós chamamos ela de teologia sistemática, porque ela obedece a um sistema de organização. Seria mais ou menos como se você fosse um supermercado, onde você vai às seções do supermercado: frios, açougue, padaria. É organizado. Para quê? Porque você não vai, por exemplo, na seção de materiais de limpeza comprar carne. Ou alguém já foi? Ninguém vai. Sabe que na seção de limpeza você vai encontrar sabão em pó, e aí etc, coisa do gênero. Então, dentro da teologia, ou da teologia sistemática, ela é dividida, ela é organizada. Para quê? Para que você tenha facilidade de organizar os seus pensamentos, organizar o seu entendimento sobre determinado ponto da doutrina cristã. É por isso que às vezes uma pessoa vai falar sobre qualquer ponto da palavra de Deus e às vezes se perde no caminho. Por quê? Porque falta conhecimento sistemático. E aí que está o problema. Pastor Antônio Gilberto disse que isso é mais ou menos como se uma pessoa que tem muito conhecimento bíblico, é como se ele tivesse muita linha. Tem linha, né? Tem linha, à vontade. Pense naquela pipa onde o camarada não consegue nem ver ela, de tão longe que ela está. Quem entendeu a imagem? Agora imagine que lá na frente, eu já fui menino há algum tempo atrás, você via alguma pipa, alguma raia, alguma coisa assim, como queira,
lá na frente você sabia, é do fulano, e o fulano tem cerol na linha, e a sua não tem. O que os irmãos que eram meninos antes de mim faziam? Principalmente guardava, e na maioria das vezes não ia enrolar não, né? Chamava um companheiro para ir enrolando e pegava e puxava, não é? Aí não tinha problema, a linha ia fazer o quê? Embaraçava toda. E o trabalho de desembaraçar é uma bênção, porque às vezes você tinha que arrebentar a linha e emendar ali para tentar enrolar. É mais ou menos como o conhecimento. O conhecimento ele pode ser organizado quando ele é enrolado devidamente, sem pontas. Mas quando ele é desorganizado na sua mente, é mais ou menos como aquele bolo que você puxou e ficou todo ali. Até para organizar isso, imagine a dificuldade. Então, irmãos, precisamos entender a importância e precisamos nos aplicar para lidar com essa substância da nossa fé. A teologia se ocupa, note isso, com o ser de Deus e as suas relações com suas criaturas e criação. Então teologia tem a ver tanto com Deus, o ser dele, quem é Deus, como é Deus, o que ele faz, qual a sua natureza e as suas criaturas e a sua criação. O grande teólogo, um dos meus favoritos chamado Henry Clarence Thyssen, que eu recomendo aos irmãos, é uma obra publicada pela editora Batista Regular. Ele definiu teologia do seguinte modo: no sentido mais restrito, portanto, a teologia pode ser definida como sendo a doutrina de Deus, mas no sentido mais amplo, quando você olha melhor e mais comum, o termo vem a significar todas as doutrinas cristãs que se referem às relações que Deus mantém com o universo. Então a coisa não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque o conhecimento complexo de toda a doutrina cristã, ele te impede de cometer, por exemplo, erros de interpretação bíblica. Quem entendeu o que eu disse, pode dizer amém. Quando você entende a Bíblia, aliás, quando você estuda a Bíblia e entende de forma sistemática, com auxílio de teologia, você passa a entender que alguma fala aqui tem a ver com uma fala daqui. E que se você falar aqui, você deve ter cuidado para que o seu pastor Anderson futuramente vai falar sobre isso, em hermenêutica, o seu aqui não contradiga ou não entre em choque com a declaração lá de trás, porque as escrituras não contêm nenhum tipo de desconcerto, de descompasso, elas não se conflitam. Então, se você lê uma passagem no Antigo Testamento e outra no Novo, e de repente você nota e fala, está errado, porque lá diz assim, e aqui diz aqui de outra forma, a conclusão normal, a primeira que você vai chegar, sabe qual é? É que você não entendeu direito o que o texto está dizendo, porque a Bíblia jamais tem ou terá contradições. Então essas contradições, elas são geradas pelo quê? Pela nossa inabilidade para lidar com as escrituras sagradas. E quando nós colocamos isso, e nesse sentido eu já disse que ninguém está pronto, todos estamos em crescimento, nós entendemos que é todo um panorama, toda uma tela que nós temos diante de nós, e que às vezes alguns irmãos ficam bitolados. Eu gosto de fazer isso no tapete. Eu desenho um monte de bolinhas, e muitas pessoas ficam bitoladas no canto inferior direito do quadro ali, e ficam com aquela afirmação e se esquecem que além daquela tem-se um universo de outras afirmações bíblicas que falam ou tratam sobre o mesmo assunto.
E aqui eu pergunto: é importante conhecer teologia, sim ou não? Então, se eu fosse você, ao final aqui já procurava o pastor Anderson, porque o irmão Luiz não está, e já pedia a sua matrícula na ETAD. Senhor? Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, organizar o nosso pensamento. E pensamento organizado é um pensamento que nos ajuda, ao contrário de um pensamento desorganizado. A prateleira da nossa mente, ela deve ter cada coisa no seu devido lugar. Os irmãos estão entendendo? Amém? Quem não entendeu, levante a mão. Por enquanto, ninguém. Nesse sentido, nós precisamos nos preocupar com o que eu chamo aqui de alfabetização teológica. Repita, 1, 2, 3. Alfabetização teológica. Uma vez mais. Alfabetização teológica. O que é alfabetizar? Vamos estudar a pergunta aqui. O que é um analfabeto? No sentido comum da palavra. Uma pessoa que não sabe ler. Se eu disser que existem analfabetos teológicos, o que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que não sabem a Bíblia. Algo da Bíblia. Nesse sentido, é um analfabeto funcional teológico. O termo mais técnico seria esse. Ele até sabe ler a Bíblia, mas ele não consegue entender a Bíblia. Por quê? Não é porque ele é burro, não, mas é porque ele não faz aquilo que nós colocamos no começo. Não se debruça de forma demorada sobre as Escrituras para compreender o que está sendo dito na palavra de Deus. Eu não tenho paciência com a ETAD. Eu estudei 4 anos na ETAD. Só que entre ser coordenador e monitor da ETAD, eu fiquei mais ou menos 7, 8 anos. Pastor Anderson mais que isso. Pastor Pedro também ficou um bom tempo. E até hoje nós estamos estudando. Por quê? Porque ninguém está pronto. Essa alfabetização, ela leva, irmãos, e vai a vida toda. A vida toda. Você não vai encontrar aqueles velhinhos da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor Antônio Gilberto, por exemplo, dizer: irmãos, eu cheguei ao máximo do conhecimento bíblico. Nunca você vai ouvir ele dizer isso. Mas vai ouvir ele dizer, como eu já ouvi, que precisa se aplicar mais ao estudo da palavra de Deus. Verdade. É verdade. Me lembro aqui do prefácio da Bíblia Pentecostal, o missionário Donald Stamps, ele diz o seguinte: muitas vezes me joguei em oração e confessei a Deus a minha incapacidade de compreender as Santas Escrituras. O que sobra para nós? Um homem que era doutor em divindade, não era apenas título, não, é feito em faculdade. Ele fez o bacharelado, se graduou, depois ele fez uma pós-graduação, fez o seu mestrado e depois ele doutorou-se. E chega dizendo: confessei a minha incapacidade de compreender a Escritura. Por quê? Porque não estava pronto, irmãos, e é isso que nós precisamos entender. Então sempre nós temos que aprender. Por alfabetização teológica queremos dizer ou significar não somente o conhecimento de um verbete. Eu vejo às vezes alguns indivíduos, eles gostam, né? Citam uma palavrinha grega, e um dia eu ouvi um que foi misericórdia. O problema é quando a pessoa cita errado, né? Que é o famoso pedantismo, a falsa cultura. E aí, irmãos, o negócio é triste, chega a ser cômico.
Não é simplesmente conhecer um verbete, uma palavra, talvez até saber a definição dessa palavra, um termo teológico. Não podemos entender isso melhor se fizermos um pequeno exercício. Qual o exercício que eu propus aqui? Responda na sua mente aí, no seu interior, o seguinte: o que significa para você, vamos ver juntos, 1, 2, 3, bibliologia, pneumatologia, antropologia, angelologia, amartiologia, soteriologia. Quantos conhecem todos esses termos? Seja honesto. Os termos, levante a mão. Alguns. Se eu pedir a um de vocês que levantou as mãos para dar uma definição sobre cada um desses termos, começo, meio e fim dessas disciplinas que fazem parte, elas são subseções da chamada teologia sistemática. É aqui que entra o meu ponto. O meu ponto é esse. Não basta simplesmente você falar: olha, eu conheço teologia. O irmão um dia disse isso para mim. Conheço teologia de trás para frente, de frente para trás. Eu falei: ok. Me fala alguma coisa da soteriologia. Aí ele falou: não, eu tenho que ir lá em casa, depois na hora que eu venho do trabalho eu passo. Estou esperando ele lá. Se sabe, sabe. Se não sabe, não sabe, irmãos. Procura, no caso do obreiro, da escola dominical, procura apresentar-te, vai atrás. Nós temos um núcleo da ETAD que já tem quantos anos, pastor Anderson? Desta vez? O núcleo da ETAD tem mais de 20 anos? Mais de 20 anos aqui. É uma ferramenta que está à disposição de quem quer que seja. É uma ferramenta para que você consiga trabalhar melhor, se alfabetizar teologicamente. Agora vamos complicar um pouquinho mais, para aqueles que acham que entendem. Dentro da soteriologia, está na apostila aí, nós temos que é a doutrina da salvação, soter e logos, sotérios, logos, ou seja, doutrina da salvação, doutrina salvar, enfim. Em resumo, a doutrina da salvação. Eu pergunto: o que é graça? Aí um apressadinho diz: a graça, até enche o peito, né? É o favor, dá uma melhorada na voz, né? Imerecido de Deus. Só isso? Favor imerecido de Deus. Se eu desse apenas essa definição, eu empobreceria a graça de Deus. Paulo chega a dizer: ó miserável homem que sou, porque ele reconheceu a sua pecaminosidade. Lá na frente, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus, como da sua sabedoria. E aí você diz: não, a graça é o favor imerecido de Deus. Então, se nós não conhecemos, precisamos conhecer. Então, o que é graça? Eu acrescentaria uma palavra: favor imerecido e impagável. E se nós pensarmos mais, nós íamos desenvolvendo mais o que é a graça de Deus. Tito 2, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. E outra versão diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça é a fonte da salvação. Além da salvação, a graça é a fonte do perdão. Exatamente. Mas a graça não é libertinagem. E quanto mais nós nos aprofundamos, a coisa melhora. Aí vem graça. Aí você poderia, você que conhece graça, falar sobre o que é graça preveniente e graça subsequente? Está em Tito. É uma graça que salva
E é uma graça que mantém a salvação. Ou você acha que você está firme na fé graças à sua graça? Porque há pessoas que estão na igreja como se fossem super-homens, mulheres maravilhas. Não, eu estou aqui graças a mim mesmo. Tem até um hino antigo, a minha esposa gosta muito. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão. Aí diz: foi graça. A resposta que nós daremos à pergunta: por que você está no céu? O pastor Pedro defendeu isso no café de quinta. Foi a graça de Deus. Eu não merecia, eu não poderia, mas Deus teve misericórdia e me deu o seu perdão. Então, graça preveniente, graça subsequente. Mas o que é eleição? O que é, predestinação? Fazer igual o pastor Napoleão Falcão, né? Eu gosto daquela metodologia. Então nós... Então nós precisamos entender isso, irmãos, porque nós lidamos com isso. A escola dominical não é obrigação do pastor Anderson, do pastor Efraim, do pastor Pedro, que fazem parte da diretoria executiva da igreja, dar essas respostas. É sua responsabilidade. Eu acho inadmissível um professor não conhecer, no mínimo, esses assuntos, minimamente. É claro que nós não estamos aqui falando do nível do pastor Antônio Gilberto, mas pelo menos minimamente, né? Saber lidar com essas informações. Um pouquinho mais sobre a pneumatologia. Nós nos arrogamos dizendo que somos pentecostais. Quem é pentecostal aí? Diga amém. Amém. Só eu. Pelo amém que vocês deram, eu acho que só eu sou pentecostal. Quem é pentecostal aí? Amém. Amém. Melhorou. Se somos pentecostais, nós deveríamos ter uma pneumatologia resolvida, a doutrina do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Aí eu pergunto: o que é pneumatologia? Como nós podemos entender a pessoa e a obra do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? O Espírito Santo age hoje do mesmo modo que agia no Antigo Testamento? A forma de operação do Espírito Santo é a mesma? E aí é onde alguém erra, porque não difere as formas em que Deus, no caso o Espírito Santo, tinha ou agia nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos do Novo Testamento, nos tempos da igreja primitiva, que é a próxima pergunta, em Atos, ou o Espírito Santo na igreja e no crente. Por exemplo, no Novo Testamento, alguém disse: olha, vamos combinar aqui, esposa, que nós vendemos a herdade, todo mundo está dando oferta aí. Vamos chegar para o tesoureiro e dizer que nós vendemos lá, na verdade, por 1 milhão. Mas vamos falar que nós vendemos por 700 mil. Mil, né? 1 milhão? 1.000. 700 mil, ficamos com 300 e saímos por cima, né? Elogiados pela liderança da igreja. Foi assim que aconteceu? Não foi? Com a Ananias e Safira? Quando eles chegaram e disseram isso para os apóstolos, resumindo a história, o que aconteceu com eles? Bom, morreram. Aqui eu faço uma pergunta. O Espírito Santo, que foi a pessoa a quem eles mentiram, não foi isso que diz o texto? Não é? Por quem encheu Satanás para que mentisses ao Espírito Santo, não age da mesma forma hoje. Porque age de outra forma. E nós só vamos estudar isso, aliás, nós só vamos entender isso se pegarmos as Escrituras e procurarmos entender a forma que o Espírito Santo age na dispensação da graça.
Senão nós teríamos vários casos registrados ao longo do Novo Testamento, mas temos um caso que serve inclusive para exemplo, né? Amém até aqui? O batismo no e do Espírito Santo. O que é batizado no Espírito Santo? O que é batizado no Espírito Santo? O que é falar em línguas? Pergunta: qual é a evidência física inicial de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? É o quê? Falar em línguas? Tem certeza? Quem tem certeza aí? Só um, você pode. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que é a nosso documento maior, diz que sim, que uma pessoa só poderá dizer que é batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo se ela falar em línguas. Irmão André, mas pastor André, eu estou cheio. Fui lá no grupo bairro social com o pastor Dorivaldo, o Espírito Santo até era, baixou, mas enfim. E eu senti um negócio lá. Aí você pergunta: o irmão falou em línguas? A pessoa diz: não. Aí eu pergunto: foi batizado ou não com o Espírito Santo? Não foi, porque só é batizada com o Espírito Santo se ela falar em línguas. Mas aí tem professores da escola dominical que não sabem, e já existe literatura de alguns indivíduos aí que não seguem uma linha teológica, confessional da nossa denominação, que já pregam outras coisas. Então nós precisamos pelo menos entender esses problemas relacionados e assim por diante. Existe uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então quer dizer que uma pessoa pode ser cheia? Pode. Cheia, mais cheia, muito cheia, até a tampa, mas não ser batizada com o Espírito Santo. Mas uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, é obrigação que ela se mantenha cheia do Espírito Santo. É a chamada plenitude espiritual, e pouco nós ensinamos isso na igreja. Então, quando o professor tem isso em mente, ele sabe onde ele vai trabalhar, como orientar o seu ensino à luz dessa teologia, que não é, como eu estou apresentando para os irmãos, não é algo árido, irmãos, é vida, é uma ferramenta para auxiliar a igreja. Então conhecer não é apenas mencionar, verbalizar, falar, é além e acima de tudo conceituar. Isso aqui é do pastor Anderson, é uma frase que ele diz: conhecer não é apenas, perdão pastor, por não ter colocado a fonte. Conhecer não é apenas mencionar ou verbalizar, é além e acima de tudo conceituar, discorrer, explicar e aplicar contextualmente. Você só conhece se você consegue fazer isso aqui. Se você não consegue fazer isso aqui, você não precisa. A Bíblia não é um livro de experiências e de achismos. Não é. Eu não estou dizendo sobre certezas, eu estou falando sobre suposições, como eu vou explicar aqui agora. Precisamos encarar isso com bastante seriedade e responsabilidade. O que são achismos? São conceitos formalizados a partir, por exemplo, de textos problemáticos, onde a palavra de Deus não ensina aquela coisa, não ensina aquilo, não há um ensino bíblico específico sobre aquilo, e eu prefiro ficar com o que diz a Bíblia. E para você fazer uma afirmação doutrinária, o que é uma afirmação doutrinária? Algo que seja praticável, ou algo que seja uma doutrina, um ensino. Você precisa de pelo menos quantas referências bíblicas? 3. Não se forma doutrina com um versículo. Mas, André, eu li lá no livro de Gênesis que o anjo chamado, a categoria, os serafins, lá em Gênesis, eu estou criando, não estou dizendo que está não, ele tem um olho no pé. Um versículo
não serve para estabelecer doutrina. Então, se aparece apenas em um versículo, isso é apenas uma menção. Mencionou, mas não ensinou. E o terceiro ponto, não normatizou, não se tornou norma para ser crida ou ser obedecida. Então há etapas a serem observadas. A teologia sistemática é a parte da teologia que liga com a ordem na apresentação do ensino da Bíblia acerca de suas doutrinas. Para quem fez a idade, para quem estuda teologia, para quem lê bastante, quando pega uma revista da escola dominical, na mente dele, ele já tem pelo menos a escama do trimestre, a escama, a espinha dorsal. É ou não é assim? Mas para quem não conhece, fala, rapaz, aonde eu fui me meter? Teve um irmão que ligou para mim, eu acho que ligou para o Rastrel também, e disse assim, por que essa CPAD faz revistas tão complicadas? Aí eu falei, onde? Porque você que é professor de escola dominical, você que lida com a Bíblia, é o filtro. Então, se ela é complicada, eu não acho complicada, você deve descomplicar para o seu aluno. Só que para descomplicar para o seu aluno, você precisa ter as ferramentas certas. Quem já tentou abrir um cadeado com a mão? Quem é bruto aí? Em Goiás o sistema é bruto, né? A pessoa faz na unha mesmo. Já pegou o cadeado e falou, não tinha ferramenta nenhuma, irmão, só eu. Eu cheguei em casa, esqueci a chave, e não tinha pedra, não tinha marreta, não tinha nada. Eu fui na ignorância. Consegui não. Por que não consegui? Porque o cadeado foi feito para isso, para impedir, evangelista Damião, que uma pessoa que não tem a chave abra de forma incorreta. Se ele abrir sem chave, ele não é a pessoa que se esperava autorizada para abrir. Senhor, está arrombando. Erradas. Mas aí eu chamo o irmão do irmão Marcelinho, que é o irmão Márcio. Irmão Márcio, preciso de um profissional na área. Ele vai com as ferramentas certinhas. E aí ele chega lá, um segundo, pronto, está pronto. Não é assim? Porque ele tem as ferramentas certas. Foi bom essa menção. Nós tivemos um problema, o pastor Anderson se lembra, muito tempo no Capélio, quando alguém trouxe uns estudos contra a NVI, que para mim é uma das principais versões da palavra de Deus, principalmente para o estudante bíblico, principalmente. E ele tinha, pastor Anderson lembra, mais ou menos uns 2 paus de apostilas retiradas da internet, só batendo na NVI. Aí eu fui ver os autores. Eu já leio há alguns anos, conheço alguns autores, e nenhum daqueles autores eu conhecia. Quando você conhece um autor, é fácil você ligar o nome à credibilidade que o autor tem, não é? Mas nenhum desses eu conhecia. Eu falei, está errado. É o que o evangelista Tiago disse: cuidado com a internet. Muito cuidado, às vezes você pode pescar uma sucuri pensando que é um salmão. Para que serve teologia? Quem poderia responder? Para que serve teologia? Conhecimento. O que mais? Pastor Mauro, estou doidinho para responder. Eu estou desviando o olhar dele só para mantê-lo. Para que serve teologia? Vamos lá.
para entender melhor a palavra de Deus. Ótima resposta. Conhecer a Deus, ótima resposta. Temos que entender teologia como a rainha das ciências. Rainha. Agora, o que eu vejo muitas vezes é a pessoa querendo entender teologia como verbetes importados. Isso é um perigo. Pega, por exemplo, um conceito, vamos supor aqui, de pecado, e vai para um livro de sociologia ou de psicologia para entender o que é pecado. Está errado. Porque pecado é um ensino bíblico. E eu tenho que recorrer à Bíblia para entender isso, e não à sociologia. Imagine se o sociólogo não for crente, afirmar igual, esqueci o nome do cidadão, francês, quando ele diz que pecado é uma coisa apenas da mente, da consciência. Em outras palavras, pecado não existe. É um ateu que vai falar das Escrituras sem nenhum compromisso com ela. Então procure comprar obras, livros, bíblias de estudo que você conheça, pelo menos a editora, seja uma editora pentecostal. Uma vez um irmão veio com 5 livros, deu 2 pastorantes, uns para mim, falou: analisa, vê se é bom. Mas eram livros terríveis, terríveis pelo conteúdo, e eu tive que ser fiel para o irmão e falar: rapaz, esse livro aqui eu não sei não vai ter muito futuro não. É semelhante àqueles de Atos, quando as pessoas ficaram crentes. Quem se lembra do que foi feito com os livros de algumas pessoas? Queimados. Há livros, como diz o pastor Antônio Gilberto, só serve para fogo. Então muito cuidado nisso. Neste ponto, ressalto que a teologia não esfria, irmãos, a ninguém. O problema é que nós começamos a entender melhor as coisas. Pastor, eu ia postar hoje no site do CAPED, mas eu tenho que avisar primeiro, porque eu vou postar depois. Pastor Elianai Cabral fala de um irmão que tinha um apelido de canela de fogo. Eita, canela de fogo. Será que é magrinho, né? Que tem a canela fina? Não, canela de fogo, alguém entende? Não, é porque ele fala em língua estranha 24 horas por dia. Será? Não, é canela de fogo porque ele é cheio do Espírito Santo. Amém. Só que o conceito não é apenas esse. O conceito é de uma pessoa, na mente dessa pessoa, não na sua, não na de vocês, mas na mente dessa pessoa, de uma pessoa desequilibrada. Aí o pastor Elianai Cabral foi, o pastor postou isso no Face, não foi? O pastor Elianai Cabral diz, ele falando do individual, a unção está na minha mão. Está na minha mão. Aí ele diz: quantos querem essa unção? Aí o crente, para não ser frio, ele fala: não, eu vou falar que eu quero, porque senão eu quero. Aí todo mundo recebe essa unção. Aí sai todo mundo, né, daquele jeito, pensando que receberão unção. Só que nós descobrimos na Bíblia que unção, ela é gerada, ela é feita, ela é forjada da nossa comunhão com Deus. Não existe unção emprestada, nem doada. João escreveu o seguinte: mas a unção que recebestes fica em vós. Não está escrito ou não? 1 de João capítulo 2. Que unção é essa? É a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo habita em você, sim ou não? À medida em que você ora, à medida em que você se relaciona com o Espírito Santo, à medida em que você estreita a sua comunhão com Deus, mais unção, mais consagração você tem. Mas o fulano não tem, porque ele não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, então ele não tem comunhão com o Espírito Santo. As pessoas que têm comunhão é aquelas que a pessoa diz: tem mais unção. Não é que tem mais unção, mas é uma pessoa mais consagrada. Como é que é a fala lá? Não é do preencher de Deus, da plenitude. Mas é
dar total plenitude para o Espírito Santo edificar. É isso aí. Quer dizer, eu ensino, eu falo sobre a plenitude do Espírito Santo, ok? Amém? Mas o melhor seria falar quanto de você, diga eu, é com você que eu falo, quanto de você o Espírito Santo tem? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50%, quanto tem? É isso. Ele faz uma comparação de uma casa. Ele fala como se fosse uma casa. Aí tem crente que ele doa para o Espírito Santo só a cozinha. Então o Espírito Santo vai agir com totalidade só na cozinha. Aí tem crente que doa a cozinha e a sala. Então o Espírito Santo naquele crente vai atuar só na cozinha e na sala. Mas tem crente que ele doa toda a casa para o Espírito Santo, todos os cômodos. Então o Espírito Santo, ele não é mais pleno ou menos pleno, ele é o mesmo, em essência e substância. Mas ele vai atuar na plenitude da vida da pessoa, de todos os cômodos da casa, que todo o seu ser foi entregue, aberto à ação do Espírito Santo. E aqui eu embaso com o que Jesus falou lá em Apocalipse. Existe uma das cartas que está escrito o seguinte: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele pergunto. Quem já usou esse versículo para evangelizar ou para pregar ao ar livre? Jesus, até faz uma careta. Jesus está te chamando, está batendo na sua porta. Quem? Só eu? Só que o texto não é para ímpio, não é para o descrente. Jesus está falando com uma igreja, aliás, com o pastor, com o anjo da igreja. E o que é interessante é que o presbítero Mil Santana, hoje pastor, ele disse uma vez, nunca esqueci, que a fechadura do coração, a maçaneta, né, do coração do crente, a fechadura fica do lado de dentro. É o que o pastor Anderson disse. Então sou eu quem vou abrir a minha casa para que o Espírito Santo faça morada, para que o Espírito Santo encha áreas da minha vida. E aí, se nós não dermos isso, irmãos, então não é a teologia que esfria. Quando você conhece isso, você tem até uma vida espiritual mais saudável. Você não fica bobo, como esse canela de fogo aí. Teve um irmão, que misericórdia. Eu vi uma cena uma vez que eu fiquei triste. O camarada pregando, ele tirou o sapato, o outro ficou em frente a ele. Eu falei, será que estão testando qual tem mais chulé? Só podia ser. E um deles parece pai de santo, a forma dele, mas enfim, deixa quieto. Ficou sentado um para o outro, tirou o sapato e colocou pé com pé e mandou azeite e falou assim: isso é transferência de unção. Eu prefiro acreditar que é a transferência de chulé, porque a unção não se transfere daqui para aí, ou de vocês para mim. Se transfere do Espírito Santo para o crente. E se o Espírito Santo habita em mim, quanto mais eu tiver comunhão com Ele, mais, vamos falar na linguagem aqui, mais unção eu vou ter. Então não é a teologia que esfria, é porque nós começamos a entender. E o pastor Pedro leu: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não destrói ninguém, é o que a Bíblia diz. Você sabe como uma pessoa pode ser destruída? Professor Eli, como uma pessoa pode ser destruída na igreja? Está no texto. Não é só ignorando, não. Eu não vou, no texto está: porque tu rejeitaste o conhecimento. É quando rejeita-se o conhecimento da palavra de Deus, quando não se quer ler, quando não se quer conhecer, quando não se quer aprofundar na palavra de Deus. E aí, quem é assim, chega diante da igreja, e no dizer de um pastor meu antigo, vai para a frente do púlpito bater abóbora.
para a igreja? Abobrinha. Bater abobrinha. Pergunta aqui, só para nós que estamos aqui. Qual que você prefere? Um churrasco? Evangelista Rubens, um churrascão assim, bem temperadinho pelo pastor Pedro, aqueles, ou uma abobrinha batida. Se bem que tem alguns que vão preferir a abóbora, né? Mas entre um prato saboroso e um prato menos saboroso, nós preferimos o saboroso, melhor preparado, com mais requinte. É assim que acontece com uma pessoa. Quanto mais você conhece, professor, ele falou sobre isso. A palavra de Deus, você tem mais, o conhecimento seu se torna mais amplo. Evangelista Rubens, vou na casa dele de vez em quando, tem uma pilha de livros, bons livros, Bíblias de estudo, pastora de estudo. Aí eu vou na casa de alguns obreiros e vejo, não tem nem Bíblia. Aí eu fico pensando, onde está a Bíblia desse camarada? Nem Bíblia eu vejo. Quer dizer, se você vai na casa do crente, você espera pelo menos, algum lugar ali tenha pelo menos uma Bíblia. E na casa do professor da escola dominical, pelo menos um livro, pelo amor de Deus. E que seja pelo menos o manual da escola dominical, no mínimo. Amém? Então teologia não exclui a ninguém. Aí eu até coloquei aí, ó, eu coloquei o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3 a 10. O problema é que alguém prefere ser coordenado pelas emoções. Eu não sei, irmãos, porque eu estou falando, mas eu vou pular, cair, rolar, gritar, espernear. A edificação, ela passa pelo nosso entendimento. Paulo fala sobre isso. Eu só vou entender o que é edificação espiritual quando eu ler Romanos, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Toda edificação espiritual passa pela mente. Se eu não entendo, eu não sou edificado. O próprio Paulo vai dizer, se alguém ouve o sonido incerto, como se preparará para a batalha? Prefiro falar quantas línguas? No meu próprio entendimento do que em outro meu. Paulo falou sobre isso, sobre edificação. E a palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Aí alguém pensa que isso aqui é teologia, mas Paulo era teólogo. E aí? Gunnar Wingren era teólogo. O mais matuto, que era o Daniel Berg, era formado em teologia, não era bacharel em teologia. Os missionários que vieram para o Brasil eram todos teólogos. Laurence Olson, Justus Nelson, Nils Nelson, Eurico Bergsten e assim por diante. A própria irmã Frida Wingren era seminarista, recém-formada. Olha os exatos que ela escreveu. As lições bíblicas, os artigos dela no Mensageiro da Paz, antigamente. Aí vem dizer para mim que isso, a Assembleia de Deus mudou? Não, mudou. Se mudou, foi para pior. Porque no começo da Assembleia de Deus, houve pessoas que preocupavam-se com a educação cristã. Roubo a fala do irmão Eli mais uma vez. Aquele texto que a gente leu lá de Deuteronômio 6, eu não mencionei ali, mas o judaísmo mantém até os dias de hoje a ideia de que aos 12 anos o menino tem que alcançar a maturidade religiosa. Isso significa ter que conhecer teologia. No mínimo. Todo judeu conhecia, no mínimo, todo judeu, aos 12 anos de idade, principalmente o homem, deveria saber pelo menos a ler. E por prova disso, Jesus. Aí eu quero puxar um negócio aqui. Quais eram as línguas faladas no Novo Testamento? Rapidamente, quem? Ninguém? Pelo menos 3. Quais eram? Primeiro, latim. Segundo, aramaico. E terceiro, hebraico. A língua do culto
da sinagoga era o hebraico. Então Jesus falava hebraico, ou não falava? Na sinagoga ele era mestre, ele era rabi. Segura. Jesus falava aramaico e Jesus também sabia falar latim. Será que era pouca coisa, irmãos? Você vê Jesus falando com governadores, vê Jesus falando com romanos, está no texto, é só ter um pouquinho de olhos abertos. Então nós precisamos entender que esse anti-intelectualismo, ele não traz nenhum benefício à igreja, mas traz malefícios, muitos malefícios, muitos. Mas vamos lá. Então essas palavras persuasivas é o que eu disse, é texto fora de contexto e etc. Pretexto, né? Principalmente para heresia. Está o texto todo aí que eu coloquei. Donald Stamps, que é o autor da Bíblia do Estudo Pentecostal, explica esse versículo da seguinte forma. Vamos ler juntos? Vamos lá. Levante, fique de pé só um pouquinho, só para dar uma respirada. Você vai abrir o seu diafragma. Página 3. Obrigado, pastor Anderson e pastor Pedro. Página 3, Donald Stamps. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. No 3. 1, 2, 3. Não é a lei. Pentecostal, página? Pronto, amém, pode se sentar, deu para dar uma esticada. A letra mata. Que letra é essa? A letra da lei. A letra expressa nas tábuas da lei, é o que está. Se alguém pecar, se alguém adulterar, deverá ser morto. Então a letra mata. Aí, mas o Espírito vivifica. Que Espírito? O Espírito da nova aliança, que é o Espírito Santo. Então, enquanto a lei mandava que se matassem os infratores dela, na nova aliança, o Espírito Santo presente diz: tereis vida. Então, nesse sentido, a letra não mata. Quer dizer, aí as pessoas interpretam que é um conhecimento. Você conhecer, pode morrer. E não é. Não é isso, cara. Não está aqui. Não dá, irmãos, nem se você pegar o livro todo e falar, eu vou ler para entender. Não dá para chegar a esse entendimento. Então é necessário que você leia para você entender melhor o que o texto diz. Desta forma, fica evidenciada que teologia é, na verdade, não somente a substância, mas também uma ferramenta utilizada com sabedoria e com a graça de Deus. Muito faz e poderá fazer pela igreja do Senhor. Quem lida com a palavra de Deus deve saber que, o que está escrito aí? A Bíblia é o instrumento que o Espírito Santo usa. Se nós estamos falando sobre teologia, estamos falando sobre a Bíblia. Se o Espírito Santo usa a Bíblia como seu instrumento, e se ele tiver pouco instrumento em nós? Aí eu não entendo algumas pessoas. Ah, mas fulano não sabe ler. Apocalipse tem uma bênção fenomenal para essas pessoas. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Se não sabe ler, hoje existem mecanismos, no caso, né? Se bem que o índice de analfabetismo é baixíssimo no Brasil hoje.
quase, não vou dizer erradicado, mas né, é muito baixo. Quantos aqui, por exemplo, não sabem ler? Ler, não ler? Ninguém. Então é isso que nós precisamos entender. Entender o quê? Que precisamos ter mais do Espírito Santo, e se precisamos ter mais do Espírito Santo, precisamos ter à disposição dele Bíblia em nós. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses e diz assim: habite a palavra de Cristo ricamente em vós. Não há limite para o conhecimento. Disse que conhecimento não ocupa espaço. Pode encher, não precisa preocupar não, pode ler, buscar conhecimento. O próprio João disse que não há limites para se fazer livros, para se escrever livros, para se buscar o conhecimento. Quanto da Bíblia você conhece? Irmão, eu conheço a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, se deixar o ômega também. Só para descontração, teve um irmão uma vez que eu ouvi, pastor Anderson depois vai treinar comigo, mas deixa eu sofro o dano. Presbítero pregando, eu era solteiro ainda, diácono Kessler, muito tempo atrás, só de casado já tem 20. E aí, era jovem mesmo, gostava dos cultos ao ar livre, e puseram um presbítero para pregar. O presbítero era um nordestino, nada contra os irmãos nordestinos, só para descrever a figura. E foi dar uma palavra até boa assim. Em Apocalipse, quando Jesus diz: eu sou o Alfa, só que ele leu Ômega. O que eu disse? Aí na pregação dele, tudo bem, até uns 10 minutos. Do minuto 11º para frente, aí já acabou. E me deu uma crise tão grande, irmãos, de riso, que eu tive que sair do culto e ir embora. Sinceramente, não é porque eu estava zombando do irmão, não, mas não deu conta, não dei conta. Falou assim: irmãos, Jesus se comparou ao melhor relógio da sua época, Ômega. Não é piada. Teve um relógio, não teve? Chamado Ômega, irmão Washington, dessa época, né? Jesus se comparou ao melhor relógio da época. Quem viu no Fantástico, está no YouTube também, um pedreiro que arrumou uma irmã da igreja, que se diz pastor, uma irmã da igreja, e teve um caso com ela, porque ele leu na Bíblia. Eu até me recuso a acreditar que ele leu, mas vamos lá, vamos entrar, né, na onda. Vai e adultera com ela. E o texto diz: mulher adúltera, com assentinho, diz que. Então, mas aí o indivíduo se intitulou pastor. Aí vem a minha fala. Eu acho inadmissível uma pessoa que seja obreiro que não saiba lidar com as escrituras sagradas. Porque o texto, uma das recomendações é apto para ensinar. Se para o crente, não, deixa, é o encerramento, sim? É interessante que ele diz que teve revelações e sonhos, né? Eu baseio no nosso meio as revelações e sonhos, eu sei que há muitos creio sim, mas já tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu tive um sonho, eu vou contar o que aquele meu sonho, a palavra de Deus. Se não anda junto, irmão, eu descarto. É verdade. Esse negócio do português é tão sério, que esse tempo atrás eu até passei mensagem para o segundo presidente. Ele falou que descobriu qual foi o fruto que a Eva comeu. Foi o porco da Bahia. Porco da Bahia. Tomou e comeu. Misericórdia. Não foi uma maçã. Então, você vê que Sem comentário. o negócio é português. Né? Mas aí o que acontece? Nós precisamos, irmãos, levantar essas questões. Precisamos.
Aí eu pergunto, quanto da Bíblia você conhece? Aí eu pergunto de novo, quanto da Bíblia você já leu? Quem já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Eu já li algumas. Eu não gosto de falar. Um dia eu falei com um cara, enfim, né? Não gosto, mas já li algumas vezes. Agora tem pessoas que... Teve um indivíduo uma vez, amigo do pastor Anderson e do pastor Pedro, que disse para mim, olha, eu não gosto de ler a Bíblia toda, um presbítero na época. Depois foi consagrado a evangelista. Ele disse assim, não gosto de ler a Bíblia toda. Por quê? Porque eu não gosto de ter surpresas. Quando eu ler devagar, tranquilo, ela vai ser sempre nova para mim. Doeu, não doeu? Temos defendido no nosso café de que o professor deve se pronunciar conforme a palavra de Deus. Se está na Bíblia, ok. Se não está, não. É melhor, irmão, seguir o que está dito. Ah, mas a minha opinião, deixa a sua opinião com quem? Com você. Se pronuncie de acordo com a Bíblia. Não é o mandamento do pastor Efraim, e nem do pastor Anderson, e nem do pastor Pedro. Está aí. Houve um erro de digitação da minha parte. Jeremias 23, 28. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. 1 de Pedro 4,11. Se alguém falar, então a minha fala deve ser segundo as palavras de Deus. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, ou vos entreguei. Mas não é apenas revelação. O professor de escola dominical não trabalha com revelação ou revelamento, trabalha com a iluminação do Espírito Santo. Isso demanda tempo, e aqui está o ponto. Nem todos querem dedicar tempo. Demanda dedicação, consagração. Perguntaram os japoneses do Japão se eles conheciam mais do que o japonês do Brasil. O que vocês acham? Existe alguma Samsung brasileira? É coreana, né? Mas só para... Vamos pegar japonês e julgar no todo ali da Ásia, né? Asiático. Pegar um asiático da Ásia e um asiático do Brasil. E perguntou, os asiáticos lá da Ásia são mais inteligentes do que os do Brasil? O que vocês acham? Pastor Napoleão Falcão. Ele respondeu o seguinte, é um dos diretores da Samsung. Ele disse o seguinte, não. Aí ele explicou, não. Por que não? Ele falou, quanto tempo em média um asiático do Brasil demora para entender uma ideia? Perguntou para outro, umas 3 horas. E você dedica quanto tempo para entender essa ideia? Uns 10 minutos. E você? Eu passo as 3 horas. Tempo e dedicação. Foi perguntado aos brasileiros, bem seguido no Japão mesmo. Na fala deles diz o seguinte, que no Japão não existe jeitinho brasileiro. Verdade. Não existe. Não se pode esperar muito, note essa frase. Não se pode esperar muito de quem não se assenta para aprender antes de levantar-se para ensinar ou pregar. Não, eu abro a Bíblia, na hora o Espírito Santo dá graça. Ou glória. Ixi, começa o X, né? Ou tem gente que gosta, não é carioca, mas gosta do X. Na hora que eu abro a lição, um dia nós ensinando aqui no templo antigo, eu acho que era o senhor. Aí chega um presbítero, senta do meu lado, na época era presbítero, ou era diácono, enfim. Professor de escola dominical aí. Que lição que é hoje?
É bom nós falarmos, irmãos, do que nós vivemos. É o que o pastor Anderson sempre defende, é a nossa casa, somos nós. Então, quer dizer, nem a lição do dia. Às vezes, eu não estudei a lição, mas pelo menos sabe que lição que é. Ele estava ensinando, não foi ensinar, não. Não, era o pastor Anderson. A congregação foi convidada a dar a lição uma vez. Aí chegou lá e falou, pastor, eu quero a lição de hoje. Misericórdia. Já aconteceu comigo, mas foi falta de atenção, sim. Só para descontrair. Que eu ensinei uns 20 minutos uma lição errada. Mas era da frente, era de trás, graças a Deus. E eu acho que os irmãos também estavam errados lá, que eles nem perceberam. Eu voltei e nem falei nada. Que falei, irmão, evangelista, eu vou ficar quietinho aqui para não. Enfim. Isso demanda tempo, dedicação, consagração. Poucos estão dispostos a pagar esse preço. É um preço a ser pago. O preço do estudo. Vocês acham que a aula preparada pelo professor Eli, em 3 minutos ele fez isso, irmãos? 5 minutos? Você acha que copiou? Você acha que eu copiei a minha apostila da internet? Ctrl C, Ctrl V? Senão não falaria com tanta propriedade, nem ele. Ao contrário, gastou 3 dias para falar em meia hora. Pois é. E é um princípio. Aí chega o professor que não leu a revista nenhuma vez. E eu vou dar um segredo meu que eu digo isso sempre. Eu só consigo entender a lição da escola dominical depois de umas 5 lidas nela. Eu tenho uma dificuldade tremenda, irmãos, de pegar o pensamento ali. E às vezes eu leio uma vez e parece que eu não li nada, pastor Anderson. Leio segunda vez, é o mergulho de Naamã. Primeiro mergulho nada, segundo nada, terceiro nada, quarto, quinto, sexto, no 7º já melhora. Aí eu pergunto, se eu só li uma vez a revista? Lembra muito mestre, trator, na bote, problema aqui. Às vezes tinha até gente com pai, o professor falou que na bote não tinha filho. Aí a irmã levanta e lê o versículo lá, livro de Nabote. Isso ficou para a história, né? Então, reforçando, não se pode esperar muito de quem não se assenta para aprender antes de levantar-se para ensinar e para pregar. Pessoa que não se assenta para aprender, não espera muita coisa não. O que vai ter para ensinar, sendo que ele não aprendeu? O grande teólogo britânico, que é um dos meus favoritos, se não o mais favorito, John Stott, no seu livro A Mensagem de Romanos, na página 396, ele ensinou o seguinte: qualquer que seja o dom ministério, dom ou ministério, dom espiritual ou dom ministerial, que as pessoas receberam, devem, risca o deve aplicá-lo com afinco. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Se é um dom espiritual ou ministerial, então eu devo aplicar com afinco. Você tinha pedido a palavra, né? Falou? Perdão. Afinco. O que é afinco? Quem tem uma definição mais simples de afinco? Dedicação, determinação, vontade. Quem gosta de churrasco aqui? Pensa naquela picanha pingando assim na brasa. Fazendo propaganda. Dá o entendimento de fazer com força. Com força. É a força que você faz quando você vai pegar um pedaço de picanha. Mais ou menos. Vontade. E é essa vontade que você deve ter para exercer o que? O dom ou ministério que você recebeu do Senhor, com afinco. De semelhante modo, quem tem o dom de mestre, o que eu disse? Mestre. Deve, essa palavra é linda, deve o quê? O que é cultivar? Cuidar, zelar do seu dom de ensino.
Zelar e cultivar como? Se eu ensino, eu devo procurar ferramentas para melhorar a mim como professor. De que forma? Tanto nas técnicas, entra a ferramenta hermenêutica, entra a ETAD como ferramenta do professor e do obreiro, que é onde você vai adquirir conteúdo e vai organizar o seu pensamento. Isso é teologia sistemática. Os pensamentos, as doutrinas, elas vão ficar claras na sua mente. Quantas vezes eu ia ensinar, e às vezes eu percebia, nesse momento alguém puxa uma ponta aqui, mas a ponta que puxou, quase que eu falei, não enrola ela de novo, deixa ela quieta, porque não é a gaveta certa para ser aberta, não faz parte dessa sessão. Então nós precisamos o quê? Cultivar o dom de ensino. Que mais? Desenvolver o seu ministério como tal. John Stott. Desenvolver, pastor Anderson, o seu ministério. Quantos aqui são professores há 1 ano? Levante a mão. Há mais de 1 ano? Há 5 anos? Só vou perguntar, vocês respondem para você. Quantos livros você já leu? Seculares. Seculares que eu digo não, livros. Mesmo que seja comentários, livros. Pense. Não, irmão. Pastor André, eu só leio aí em grossa voz, só leio a Bíblia. Só que nós lemos que Paulo falou assim: olha, quando vieres, traz a capa. Paulo estava com frio, não estava? Se eu peço para trazer uma capa, um paletó, irmã Cláudia, certamente eu estou com frio. Ou não? Traze também os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo pediu a Bíblia, que eram os pergaminhos, e os livros que ele lia. Paulo, apóstolo dos gentios. Jesus conhecia a Bíblia, sim ou não? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Já começo a terminar. O pastor Gesiel Gomes falou isso uma vez e demorou 50 minutos ainda. Eu começo a terminar. Lucas, capítulo 5. Espera aí só um minutinho que eu não estava na apostila. Quando Jesus está na sinagoga. Isso. 4. Se eu não achar, eu só cito. 4,16. Como é que está escrito aí? Indo para Nazaré. Sim, continua. Entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ok? Amém? Glória a Deus? Glória a Deus nada. Nós estamos aqui no ano 30 e poucos da era cristã. Não se tinha livros ainda, nem os bíblicos, divididos por capítulo e versículo. Tinha? Não. Eram pergaminhos. Esses pergaminhos eram divididos em rolos. Geralmente um livro da Bíblia, não no caso de Salmo, que eram 5 ou mais rolos, mas era um rolo. Deram para ele um livro, o livro de Isaías. Nesse livro diz a palavra de Deus, no versículo de número, você leu a partir de qual, irmão?
Lê de novo, por favor. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Sim, levantou-se para ler. Foi ligado. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Ok, a outra fala. E abrindo o livro, Certo? achou o lugar. Pronto. Achou. Senhor? Achou essa passagem. Agora eu te pergunto, se tiver um pergaminho, um rolo, imagine me perdoe a expressão, um papel toalha, um rolo. Você desenrola ele. Até lá na frente, era o rolo. Sem divisão de capítulos e versículos. É claro que não era aberto desse jeito, havia um instrumento, mais ou menos assim, onde se pegava uma peça na outra e ia se desenrolando. Jesus foi desenrolando, achou. No começo da aula, mostrou a imagem. Sim, Que o pergaminho. Jesus achou a passagem. Bom, então Jesus tinha habilidade com as Escrituras. Jesus não era indouto. O texto não disse que foi revelado. Não. Ele achou. Demais. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ok, intelecto, unção do Espírito, isso é uma bênção. Né, evangelista Carlos? É uma bênção. Você ser cheio da graça e do conhecimento, como Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pode ler mais, por favor. Pelo que me ungiu para evangelizar